Desejo que todos estejam bem, né? Nessa tarde de domingo, 7 de julho, clima agradável aqui na nossa cidade de Petrolina, Pernambuco. Se esse é um tema interessante, quem quiser mandar alguma pergunta, pode mandar a pergunta via texto. À medida do possível, a gente vai respondendo. Então, estou só aguardando aí o ingresso do pastor Ricardo Pires para a gente começar aqui a discorrer o tema. Mas em algum momento aqui a gente já estará dando início. Vou enviar novamente aqui o convite para o pastor, é só ele aceitar, e na hora que ele aceitar o convite, a gente começa o tema e vocês poderão fazer, portanto, aí perguntas. O pastor deve estar aqui organizando a câmera. Chegou, minha gente, chegou chegando, todo elegante. Né? Paz do Tem Senhor. para conversar com uma autoridade como essa, o meu amado querido Sivaldo. A paz do Senhor, pastor Ricardo. Boa Pai, tarde. A gente tem aqui uma presença na live, tem pessoas, pastor, nos acompanhando de Recife, dos Estados Unidos, lá de Abreu e Lima, aqui da nossa região. De vez em quando entra alguém lá do Goiás também, um amigo meu, Alan, daqui a pouco ele deve aparecer na live aí. Certamente dos seguidores do senhor deve ter gente lá em Minas Gerais, os quais eu saúdo também com um forte abraço nessa tarde. Já está aí irmã Jerusa, Edson, Inês. Pastor Ricardo, o tema de hoje é espiritualidade, fé e sentido na vida. Então, por assim dizer, como a gente separar esses dois primeiros itens do tema, espiritualidade e fé? São duas coisas distintas? É uma coisa só? É uma complementação? Como seria? Como que eu devo entender espiritualidade e como que eu devo entender fé? são duas coisas distintas ao mesmo tempo, dependendo de quem está vivenciando uma ou outra, uma completa a outra, elas se completam. Espiritualidade, o ser humano, o homem, ele foi criado por Deus e ele é um ser trino, né? Tri. O homem é corpo, ele é alma e ele é espírito. E todos os seres viventes, por exemplo, nós temos apreço aos animais domésticos, ao cachorro, ao gato. Às vezes a pessoa cria cavalo, tem apreço ao seu cavalo, né? E, enfim, dependendo da pessoa, animais domésticos ou até mesmo nem tão domésticos. Esses animais, eles têm alma e eles têm corpo. As pessoas têm alma porque eles têm sentimentos. Vamos pegar um exemplo de um cachorro. O cachorro, ele tem afeição com o dono, ele reconhece seu dono, ele tem carinho. Alguns até, quando perde o dono, que acompanha até o hospital, ficam no hospital. Não somente aquele filme, né, que a gente tem lá conta a história no Japão, né, acho que no Japão não, de um cachorro que é de origem japonesa, mas que fica acompanhando na linha do trem e tal. Mas é aquela realidade, porque o animal ele tem alma, o animal ele tem corpo. Nós, como seres humanos, temos corpo e temos alma. Mas o que nos difere dos demais seres é que nós também temos espírito. Então, por isso, falar de espiritualidade é falar da diferença que o homem tem para os demais seres, né? Então, o homem é um ser espiritual porque Deus o fez assim, né? Deus colocou o homem como um ser espiritual. Agora, a fé já é a capacidade do homem, capacidade do homem de colocar sua mente e crença em algo, né? Nem sempre a fé ela é em Deus ou ela em Cristo, na Bíblia, como nós vivenciamos e cremos. A pessoa pode ter fé, tem gente que tem fé no médico, o médico prescreve, como às vezes eu falo, né? Aprendi isso até com uma professora na universidade, que ela dizia assim que nós temos mais fé, às vezes, no médico, porque você vai na consulta, o médico prescreve, você sai da consulta, vai na farmácia, compra o medicamento, você não questiona, você, entendeu? Algumas pessoas só leem a bula depois, às vezes nem lê a bula, porque crê, tem fé de que aquele médico, ele sabe o que está fazendo, ele sabe o que está prescrevendo. Então, espiritualidade é porque o homem é um ser espiritual.
Fé é a capacidade que nós temos de colocar nossa esperança, nossa dependência em algo ou em alguém, né? Então, são essas duas coisas assim para separar. Quando nós falamos de um ser cristão, de uma pessoa, de um cristão, então a espiritualidade e a fé, elas se completam, né? Então, só respondendo assim, tentando dar uma explicada nessa questão. Pastor, entrou aqui na live a minha cunhada lá de São Paulo, Eva Rufino, irmã da minha esposa. Tantos outros que estão aqui nos acompanhando, Renata, Natália. Eita, Natália, que dias lindos, hein? Eva Rodrigues, que é Eva Rodrigues, embora tenha o mesmo sobrenome da minha cunhada também, mas é Eva, esposa do amigo Rui Vanderlei. Dona professora Eva, pessoa que gosta demais. Vai falar nosso amigo Rui Vanderlei, às vezes parece que não, mas tem aquela história que por trás de um grande homem tem uma grande mulher, mas eu considero que isso é meio assim. Primeiro, tem isso na Bíblia, né? A Bíblia diz que Deus faria uma auxiliadora, uma ajudadora. O homem sem uma mulher, claro, tem pessoas que não são casados, que não têm uma esposa. Mas o homem que tem uma esposa, que ela é, como a Bíblia diz, uma ajudadora, auxiliadora, é um diferencial. Então, Eva aí para a rua, ela não é quem está por trás, não. Ela está ali do lado, auxiliadora, ajudadora. E ele deve mais a ela do que aos eleitores, né? Então, um abraço aí, Eva. E a Eva também, sua cunhada, um abração aí em São Paulo. E a todos que estão acompanhando, que têm acompanhado o seu trabalho de forma de explicar, de justificar, de trazer informação boa e de bênção na vida das pessoas que têm participado. Eu vi de suas lives com o diretor da FAGE, com uma moça lá em Salvador, né? Abreu Lima. Teve conversando, teve também com o Rui, teve também com alguém em Salvador também. Eu lembro que teve alguém de Salvador também, com o Didi, né? Didi Galvão. Didi Galvão. Irmã Jerusa está dizendo aí, eu estou aqui também, viu? Amém, irmã Jerusa. Um abraço à senhora. O senhor falou do diretor da FAD, acabou de entrar aqui na live, eu saúdo o professor Jair, já chegou aí desejando boa tarde para a gente. Que bom, né? Pastor Ricardo, tem uma coisa, nos últimos tempos, principalmente nos últimos 20 anos, começou-se todo um trabalho, ele começa na América do Norte e ele se difunde pelo mundo. Na América do Norte há mais de 20 anos, na América do Sul e Brasil há em média 20 anos, todo esse trabalho de confissão positiva. Então, os chamados livros de autoajuda, de confissão positiva. Confissão positiva e fé são sinônimos ou são coisas distintas? São distintas. Confissão positiva é uma forma do homem, na verdade, se promover ou promover aquilo que ele crê. A confissão positiva, Sivaldo, as pessoas confundem, às vezes, você declarar algo positivo, você ter uma fé positiva. Isso é uma coisa. A confissão positiva, que é mais de 20 anos, já na verdade, né, que vem se espalhando pelo mundo afora, ela, na verdade, ela praticamente promove o homem numa independência de Deus. Porque uma questão de você ser positivo na fé, você assim, eu creio que Deus vai fazer algo na minha vida. Isso é fé. Quando Jesus ele estava com Marta, diante do túmulo de Lázaro, ele disse, se você crê, eu não te disse, se creres, verás a glória de Deus, quer dizer, hoje, agora, nesse momento que eles estavam ali diante do túmulo. Isso é uma afirmação. Mas a nossa fé, ela é na dependência de Deus, na dependência de Jesus, do que ele faz e quando e se ele quiser fazer. Então, não são nossas palavras de confissão positiva, de declaração positiva, que vão fazer que Deus faça. Porque Deus não é obrigado a seguir nosso manual. Nós é que seguimos o manual de Deus. Então, a fé e a confissão positiva, elas às vezes caminham no início como que a mesma coisa, no mesmo sentido. Mas na frente, a fé ela é direcionada a alguém. Então, a nossa fé é direcionada a Deus, a Jesus, a palavra de Deus. Enquanto que a confissão positiva ela é direcionada ao homem. Eu posso, eu creio, eu faço. Vai dar tudo certo. Entendeu? Então,
São coisas que aparentemente são boas, mas que tudo depende do fundamento, tudo depende daquilo que realmente, onde vai levar, né? Vamos dar uma pitadinha de filosofia nesse negócio, né? A, Aí, aí, eu, Arist- aí eu deixo contigo, né? Não, só por dizer assim, Aristóteles ele diz o que é e não pode não ser, e o que não é e não pode ser, fazendo isso uma referência a, vamos dizer assim, a força motriz, a origem de tudo. Uhum. Eu associo essa expressão de Aristóteles, embora Aristóteles venha aí com cerca de 400 a.C., mas eu associo essa expressão de Aristóteles a uma tentativa de uma explicação a algo inexplicável, que seria a origem do universo. E aí eu já coloco o seguinte também. Dentro dessas perspectivas, é possível uma vida humana sem espiritualidade? Ou mesmo pela negação há uma espiritualidade na essência do ser humano? O homem pode negar a espiritualidade, ele pode não viver espiritualidade, mas ele é um ser espiritual. Você veja que existe uma corrente na África, bem antiga, que você sabe que o africano ele é muito espiritual, ou é muito espiritualizado, as tribos, os países africanos. E eles tinham uma crença de que as guerras entre eles, as flechas, as lanças que eles jogavam, terminou ferindo Deus como se estivesse sentado próximo ali da África, e eram tantas guerras que feriu Deus, e Deus se afastou. Então, o ser humano, ele é espiritual. O índio, mesmo que ele não tenha contato com o evangelho que nós temos de Cristo, o evangelho que veio de um judeu, de um hebreu, mas o índio, ele é espiritual. Ele crê nos ancestrais, ele crê na pagelança. Então, ele tem espiritualidade. Até mesmo a pessoa que se professa, se declara ateu, ele, na verdade, está sendo mais espiritual que outros. Então, ele consegue acreditar que não existe um Deus criando tudo isso. Então, ele faz uma negação de uma coisa. Ele tem que ter muita fé no nada para acreditar que o nada criou todas as coisas. Que Deus não existe. Que Deus não fundou o universo. Então, ele tem que ter mais fé do que nós. Porque ele tem. Só que ele não tem fé em Deus. Ele tem fé nele. Ele tem fé na ideologia que ele pensa. Entendeu? Então, assim. Um homem. O que a Bíblia fala, então, sobre a questão do homem espiritual ou não? A Bíblia nos ensina que o homem, até conhecer a luz de Cristo, ele está com seu espírito mortificado. É como se nós estivéssemos dormindo por cima do braço e o braço ficasse dormente. Então, quando nós muitas vezes acordamos, nem todas as pessoas, mas muitas pessoas dormem por cima do braço, e às vezes acorda e o braço não responde. Né? Está dormente. A pessoa pensa até que está com um braço sem braço, né? Porque ele não responde, não estava sendo irrigado. Então, o espírito do homem que não está vivendo com Deus, que não está andando na presença de Deus, ele está mortificado, mas ele está ali. Por que Jesus diz, eu sou a luz do mundo? Né? Quem me segue não andará em trevas. Porque quando a pessoa começa a conhecer o Evangelho de Jesus, a palavra de Jesus, começa a iluminar o seu caminho. E o seu espírito que estava dormindo, amortecido, ou como a Bíblia mesmo diz, morto espiritualmente, mas está ali o espírito, ele é ressuscitado, ele é revigorado, ele renasce, ele ressurge. Entendeu? Então, o homem volta a viver a prática espiritual agora com o seu Criador. Mas todos os homens são seres espirituais. Independente deles viverem a prática de uma fé como a nossa cristã, eles são seres espirituais. Né? Eu vou mais uma vez saudar todos que estão aí acompanhando a live com a gente. Acabou de entrar na live também Flávia Toledo, que esteve comigo domingo passado. Deixo um abraço para ela. Ela não perderia por nada esse tema de hoje. E, de fato, está aqui com a gente. Muito obrigado, Flávia. Pastor, algumas coisas que, às vezes, no senso comum as pessoas confundem. Por exemplo,
Ecumenismo e respeito à diversidade de confissão de fé. É a mesma coisa? São coisas distintas? Eu tenho essa distinção clara, mas eu estou perguntando porque o senhor está falando hoje com pessoas que nos acompanham, que têm orientação cristã, que não têm orientação cristã, que em algum momento teve, mas não aprofundou esses temas. Então, a pergunta que eu faço, repetindo, é: ecumenismo e respeito à diversidade de confissão de fé é a mesma coisa ou são coisas distintas? Vamos estabelecer uma coisa aqui. O que às vezes acontece com as pessoas, além delas confundirem, elas praticarem na confusão, tratar mal os outros. Nós temos que respeitar as pessoas, independente delas serem pessoas que creem como nós, ou que discordam da nossa fé, da nossa... Jesus mesmo, ele, quando andava na Palestina, quando andava lá em Israel, nem os seus parentes, nem os seus patrícios concordavam com ele. Então, respeitar a fé, o pensamento das pessoas, é até bíblico. Nós devemos amar o próximo. Nós não devemos odiar o próximo. Não é porque ele não anda com a gente que a gente tem que odiar ou tratar com falta de respeito. Eu, antes de falar da segunda parte do ecumenismo, eu lembro quando eu me converti na adolescência. E eu fui católico, fiz primeira comunhão, me converti ao Evangelho de Jesus e comecei a participar de uma igreja evangélica. Na época chamava protestante. Evangélico era até assim, nome difícil, ninguém pronunciava. Era difícil. Chamava os bode protestantes na minha terra. Então me tornei um evangélico, um protestante, uma pessoa que frequentava uma igreja evangélica. E eu achei estranho, um dia eu encontrei com o meu pastor, ele morava próximo da casa que eu morava, e ele estava em altos papos com um padre, era até um italiano, que tinha assumido a paróquia lá da cidade, em alguns meses, e eles se encontraram, o padre da paróquia católica, né, e o pastor da igreja, na época, a Igreja Batista, e os dois estavam num diálogo assim, por mais de 15, 20 minutos, ali, batendo um papo. Eu tinha meses, questão acho que de meses que eu era convertido, eu cheguei em casa, fiquei cucado, porque na minha cabeça, ainda de muito adolescente, eu achava que éramos inimigos, que não poderíamos nem nos cumprimentar ou falar. E a partir daquele entendimento, o meu pastor ainda é vivo, o pastor José Cícero Bezerra, acho que ele está pastoreando a Igreja Batista Sítio dos Nunes, pertinho lá de Serra Talhada, né? E eu, a partir daquilo, comecei a entender que nós divergimos no pensamento e na fé, mas não somos inimigos. Então isso é respeito. O que ele estava me ensinando é a primeira resposta, a primeira questão. É respeitar. Respeitar o católico, respeitar o evangélico, respeitar a pessoa da Umbanda, do candomblé, do espiritismo, seja de onde for. Respeito. Outra coisa é ecumenismo. Quando você fala em ecumenismo, a coisa toma uma outra proporção. Ecumenismo não se trata de respeitar ou não respeitar. Ecumenismo é você trazer as pessoas de diversas correntes de fé para um mesmo altar, para um mesmo culto, para cultuar. Aí a coisa não funciona. Não tem como. Porque no altar daquele que serve a Deus, na minha fé, não cabe no altar outro que serve a outro Deus. Eu respeito na casa dele, eu respeito na religião dele, na vida dele. Mas no altar que está separado para o meu Deus, só o meu Deus pode ser adorado. Então, ecumenismo é algo aberrativo à nossa fé. É algo que fere os princípios cristãos. Uma coisa é respeitar. E isso nós devemos pregar e ensinar. Inclusive, quanto a Maria. Teve um cultinho infantil que foi falado, acho que no Dia das Mães. A melhor mãe do mundo foi Maria, a mãe de Jesus. Maria é um exemplo de mulher a ser olhado, a ser imitado, a ser comparado, não assim, a ser observado pelas mulheres, Maria. Como esposa, como mãe, como mulher na sociedade. Mas Maria, na concepção nossa cristã, bíblica,
não deve ser adorada, não se deve orar ou pedir nada para ela, porque ela não tem nenhum indicativo bíblico de que ela está no céu, que ela vai para o céu, com certeza. Mas indicativo de que ela já está no céu e ela está à direita ou à esquerda de Deus para interceder por nós, não tem nenhum indicativo disso. Então, fazer isso fere a Bíblia. Então, quando eu respeito alguém, eu respeito o que ele pensa, o que ele crê. Agora, quando eu trago para o altar do Senhor alguém que crê assim, aí eu estou praticando ecumenismo, e ecumenismo não é competência para a nossa fé cristã. Eu espero ter esclarecido, ter sido... Sim, sim. Pastor, a gente separou o tema de hoje, espiritualidade, fé, sentido na vida. Eu fiz questão de trabalhar uma live com esse tema. Já trabalhei tantos outros, empreendedorismo, política, comunicação, tantos outros. Mas eu entendo que a gente precisa falar sobre fé, tratar sobre fé, tratar sobre espiritualidade e tratar sobre sentido na vida, porque o que acontece? De uma hora para outra, a gente sofreu aí, sobretudo final de fevereiro, início de março, uma ruptura no estilo de vida, né? A gente ia para onde queria, fazia o que queria, na hora que queria. Hoje a gente tem limitações impostas por questões sanitárias e que são limitações que devem ser respeitadas. E essa ruptura terminou mexendo um pouco assim nas emoções, na vida das pessoas. Por isso que eu fiz essa opção por esse tema com o senhor. Ontem à noite, enquanto eu peguei o carro, dei um giro, sem descer em lugar nenhum para evitar exposição ou expor alguém, só dando um giro mesmo, passei ali na região, pastor, do Bodódromo. Que tristeza você ver todo aquele empreendimento ali, que é um lugar de lazer, um parque de alimentação para as pessoas, fechado. Aquilo me entristeceu. E aí a gente fica pensando as pessoas que se não têm a oportunidade que a gente tem de uma live, via trabalho remoto, que realmente a vida parou. Por isso a escolha do tema. Nesse mundo secularizado, nesses dias particulares que a humanidade vive, qual seria o melhor caminho para o exercício da fé? Você falou do sentido da vida. Vou voltar daqui a pouco para responder logo sobre a operacionalização, o caminho da fé. Eu acredito, Sivaldo, que a gente vai fazer um linkzinho aí entre o sentido da vida e a questão da fé, para falar o seguinte: essa situação de pandemia, ela também revelou algumas coisas nas pessoas. Eu diria que demonstrou uma coisa que estava oculta e que se tornou clara. As pessoas não estavam preparadas para, por exemplo, não estavam, ou não sei se já estão, para um final abrupto do mundo, que não é o fim do mundo, mas para algo que nós cristãos pregamos e cremos e esperamos, que é o arrebatamento, o rapto da igreja. Demonstrou o quê? Que as pessoas elas não estão preparadas. A fé das pessoas é muito superficial. O que é que as pessoas têm feito? Elas têm mudado de igreja ou de religião, mas elas não têm absorvido o fundamento bíblico. Né? Você pega uma Bíblia, tem fundamento. As pessoas não estão com a fundamentação. Então é uma fé, digamos que assim, muito frágil. Aí desenvolveram várias doenças psicossomáticas, psicológicas, nesse período de pandemia. E aí você procura o sentido da vida. Qual é o sentido da vida do cristão? Para que existimos? Essa era uma coisa importante a gente tratar. O verdadeiro cristão, ele precisa entender que ele não está na terra para viver eternamente aqui. Né? O cristão, ele é um peregrino. Então, nosso sentido de vida é buscar sempre a eternidade. Paulo fala em Colossenses 3, olhando para o alto, pensando nas coisas lá do alto. As pessoas estavam muito na terra e continuam. Só que esta situação que se deflagrou no mundo todo fez com que as pessoas parassem para pensar.
primeiro, estou preparado para um arrebatamento? Aí você vai dizer assim, muita gente não está. Diz assim, Jesus volta agora. Ainda tem gente que diz assim, não, Jesus, espera aí, deixa eu consertar aqui. Um porque está em pecado, um porque não tem certeza do que crê, um porque não teve uma fundamentação, porque foi ensinado na sua religião ali que você vai ganhar, você vai conquistar, você vai ter aquilo, ter. Parece que nós estamos aqui para sermos abençoados e termos bens, e não para nós nos desfazermos dessas coisas materiais para termos a eternidade. Então, eu queria falar sobre o sentido da vida. Qual o sentido que as pessoas realmente estão levando? Qual o caminho que elas estão pensando? Elas deveriam agora parar para pensar sobre isso. Não é? Porque eu vivo. Eu vivo aqui para... Eu costumo às vezes falar assim, você quer terminar a sua vida e deixar uma herança para os seus filhos, bens, riquezas, todos formados, tudo isso e aquilo. Isso tudo agora se mostrou o quê? Que as pessoas, isso tudo que a pessoa está deixando, não vai levar em muito lugar, não. Mas agora, se você dizer assim, eu quero deixar para os meus filhos a fé. Eu quero deixar para os meus filhos o temor a Deus. Quando Davi estava para morrer, ele chama Abraão e ele abençoa Abraão. Mas ele fala, Abraão não, Salomão, desculpa. Ele chama Salomão e abençoa Salomão, Davi. Mas ele diz para Davi, diz para Salomão, te achega-te ao Senhor e ele se achegará a ti. Então, qual era a herança que ele estava deixando para Salomão, Davi? A dependência em Deus, a fé em Deus. Por quê? Porque ele não deixou bens. Todas as riquezas de Davi, conquistadas ao longo das suas batalhas, ele entregou para que fosse construído o templo de Jerusalém. E mesmo ele não deixando, digamos assim, um centavo para Salomão, o homem se tornou o mais rico da terra. Por quê? Porque nós devemos deixar para os nossos filhos a maior riqueza, que é a fé em Deus, que é a fé em Cristo. Então, falando sobre o sentido da vida, queria entrar nesse tópico e falar isso. Não sei se estou me expressando direito, respondendo dentro daquilo que você espera, né? Sim, tá tranquilo aí. As pessoas estão dando feedback aí pelas mensagens também. Adriana, a irmã Adriana, esposa do Naldo, entrou aqui. Apareceu, pastor Ricardo, manda um abraço para a família. Um abraço aí para a família de Adriana, Diácono do Naldo, nosso precioso Alisson e todos lá. Pastor, às vezes as pessoas, por exemplo, saiu uma pesquisa, acho que em 2018, em que o brasileiro revelou ter mais medo do desemprego do que da morte. Pensando no sentido da vida, não pela perspectiva antológica, como o senhor colocou agora, mas no sentido da vida, pela perspectiva de um sentido prático, um objetivo na vida. Que conselho o senhor deixa para aquelas pessoas que às vezes começam as coisas e abandonam as coisas no meio do caminho? Tem pessoas que começam a faculdade, não termina. Uhum. Deixa tudo pela metade, vai ficando tudo em aberto. Que conselho o senhor deixaria para as pessoas que nesse momento nem sabem por quê, sofrem com isso, porque sofrem frustração de começar e não terminar? Que conselho o senhor daria para essas pessoas no sentido na vida também, não somente pela perspectiva antológica, mas pela perspectiva também de objetivo claro? Eu daria um conselho, até um conselho parece simples, mas eu acredito que às vezes na simplicidade, por exemplo, uma faculdade passa rápido. Quando você menos olhar o tempo, já está formando. Da aula inaugural para a aula da saudade, às vezes é um flash. Assim é a construção, por exemplo, de uma casa. Se você começa a construir uma casa, ali é dificuldade, tem todo aquele trabalho e tal. Mas quando você entra, está próximo de entrar para casa, se você olhar para trás, você diz assim, se eu fosse juntar o dinheiro, fosse construir, se eu fosse fazer cálculo, eu não estaria aqui. Então, a pessoa deve olhar sempre para frente. Ela deve buscar concluir o que ele começa para o bem dela mesmo. Porque ela vai se sentir bem.
E às vezes você tem que seguir os exemplos. Aí você vai os exemplos dos grandes homens que tiveram grandes feitos e formaram grandes fortunas no mundo. Muitos deles faliram 2, 3, 4 vezes, tentaram inventos. Eu não sei o nome daquele cidadão cientista que desenvolveu a lâmpada. Thomas Edison. Pronto, né? Quantas vezes ele mandava carga de energia e explodia, queimava. E ele fazia os cálculos, refazia, melhorava os filamentos, até que um dia ele conseguiu e hoje nós temos o desenvolvimento da eletricidade e da energia, das lâmpadas, com uma outra dimensão do que foi no início com ele. Então, os pequenos começos, eles vão gerar grandes no final. Você que está começando alguma coisa, se você começou uma construção, continue, vá por etapas, dá uma carga, parou, cansou, faltou recursos, vá ali, junta um pouquinho, mais energia, mais força, vai lá dar outra carga. Você que está estudando, parou, cansou, faltou recursos para pagar a mensalidade, negocia, entra em programas de financiamento, de apoio do governo, bolsas, mas não desista, porque quando você concluir, você vai ver que valeu a pena. A vida da gente é assim, todas as coisas que a gente realiza, se a gente parar para pensar até onde nós chegamos, se nós olharmos para trás, nós vamos dizer assim, eu não chegaria, se eu fosse começar de novo, eu não teria essa força. Por quê? Porque nós já fomos, já andamos, você já andou aquela estrada. Então você que está parado, retorne, crie força, energia aí, né? Fé, e retorne aquilo que você começou. É igual cozinhar. Você faz um prato, uma experiência de um prato, e não dá certo. Às vezes você vai fazer um bolo, e ele sola, né, assim chama, né? Não sai legal, o gosto não sai bom. Aí vai desistir? Faz outro. Vai tentando, até que um dia você se torna alguém mestre cuca, né? Daquela matéria ali. É assim, eu acho que serve para todas as partes da vida, né? Todas as vezes que eu faço um experimento culinário, pastor, eu posto no Instagram e coloco, eu não sei cozinhar, mas toda vez que eu tento, eu aprendo um pouquinho. É uma forma de dizer assim, eu não estou colocando porque tem resultados, mas porque eu estou no caminho. Não parou, né? É, Fez, não quer dizer que aquele que você conseguiu e você postou, que 2, 3 anos não tenham dado errado, né? Que aquela costela que você preparou, que aquele prato, que aquele salgado que você fez, não tenha dado errado, né? Isso não quer dizer isso. Então nós precisamos insistir. A persistência é uma das coisas que na Bíblia ela nos ensina muito, né? Para sermos perseverantes, para não olharmos para trás. É porque é impossível a gente desassociar as coisas, no sentido da vida ontológica daqui, né? A gente sempre vai estar classificando pela Bíblia. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito, inclusive estava meditando sobre isso nesses dias, quando o Isaac, filho de Abraão, veio uma seca, Gênesis capítulo 26, e ele pensou em ir para o Egito, como o pai dele tinha ido. E Deus fala com ele para ele não ir para o Egito, para ele ficar lá. E para ele plantar lá, para ele superar na seca. E ele fez isso, e ele teve muito sucesso. E plantou muito, colheu muito, e se tornou bem abundante. Mas isso foi lá, Isaac. Aí você fala assim, é bonita a história bíblica. Eu tenho um exemplo de história da minha vida, de um diácono lá na minha cidade, que ele era agricultor meeiro. Você sabe que lá na sua terra também tem um meeiro, né? Ele plantava 4 hectares. 2 hectares era do dono da terra e 2 dele. Ele, o irmão dele e outras pessoas. Tinha um cidadão que tinha uma terra na beira do rio. Então, assim, ela era uma terra boa, muito boa. E ele cedia para vários pequenos agricultores se utilizar. Mas era meeiro, né? Então, 4 hectares, 2 para o dono da terra e 2 para eles. Esse irmão, ele é um exemplo. Ele plantou e ele começou a construir uma casa, vou dizer o ano, em 1979. Ele morava numa casinha pequenininha na entrada da cidade, de aluguel, de favor, e ele tinha um terreno na cidade e ele começou a construir a casa em 1979. Ele era agricultor meeiro.
E ele fez um culto de inauguração, de gratidão, mais ou menos em dezembro a janeiro de 1982 para 83. Aí você, Sivaldo, talvez não sei se você saiba disso, mas de 79 a 82, nós tivemos um dos piores períodos de seca no sertão nordestino. E um agricultor meeiro, que além de plantar pouco, 4 hectares, ele tinha que dividir a metade com o dono da terra, ele construiu, sendo casado com mais 5 filhos. Ele construiu a casinha dele, toda na alvenaria, toda arrumadinha, bonitinha, na cidade. O que é isso? A prova de que se você não olhar para trás e seguir em frente, você vai ter conquista, vai ter vitória. Assim foi com Isaac, assim foi com esse irmão, e assim será com a vida daqueles que estão nos acompanhando. Pastor Ricardo, o senhor concluiu há poucos anos o curso de formação do bacharelado em Direito. Isso. Então o senhor concluiu há poucos anos porque o senhor já começou, vamos dizer assim, já em uma fase adulta da vida. O senhor já tinha uma formação anterior, acho que licenciatura em Letras. Isso. E depois galgou esse segundo objetivo. Eu estou dizendo isso, estou puxando esse assunto, pastor, porque tem muita gente que olha para si e diz: ah, é tarde, estou velho, estou cansado, e com isso vai abandonando sonhos, objetivos e desejos pelo meio do caminho. O senhor pode contar um pouquinho para a gente dessa história, como foi? O senhor queria fazer direito, então estabeleceu várias outras metas da vida, foi alcançando, depois entrou na faculdade, ouviu muita gracinha quando entrou na faculdade. Conta um pouco aí, até para servir de inspiração, pastor, para as pessoas que estão na live e para que eles recobrem o sentido na vida nessa perspectiva do sentido enquanto objetivo, retomar os objetivos que se tem. Eu acredito que a gente deve perseguir sonhos que tenha. Eu tinha um sonho na infância. Quando eu tinha meus, acho que 11 anos, eu fiz nós fizemos uma encenação na sala de aula, uma aula de português, e nós tínhamos que fazer uma representação e o negócio era um julgamento. Então tinha que ter um juiz, um advogado, tinha um réu, e a galera da turma ia ser os jurados. Para fazer isso, nós tínhamos que ter alguma informação, e eu não tinha conhecimento nenhum. E eu era um dos, eu acho que eu ia fazer o papel de promotor, se eu não me engano. Minha mãe me levou na época para conversar com o promotor da cidade, um cidadão de idade, que tinha vindo de Recife. Ele passava às vezes um dia, 2, 3 dias no mês só, na época, né? E ele me deu algumas instruções, nós fizemos uma simulação. Desde aquela época, eu tinha um desejo de fazer direito e de advogar, de ser advogado. Eu tinha muita vontade de fazer direito. Na época, da vizinha da minha cidade, só tinha o Crato, que tinha já, ainda tem, uma faculdade de direito. Quando Petrolina surgiu, aqui em Petrolina, a faculdade de direito, eu fiz vestibular. E aí eu queria falar para vocês, eu já tinha me formado em letras com os meus 25 anos. Os meus 25 anos, até no ano que eu me casei, eu me formei em letras. E o senhor já tem 25? De formado. Em letras. E aí, lá para os meus 39 anos, 38 anos, comecei a fazer os vestibulares. Quando surgiu a faculdade de Direito aqui, comecei a fazer vestibular. E eu digo primeiro para as pessoas, eu não passei no primeiro que eu fiz. No primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, eu fui tentando. No 4º vestibular, fiquei em 18º da minha turma. E quando eu conversava com eles, a maioria, 80% da minha turma, estava fazendo cursinhos. E eu consegui até chegar em melhor do que alguns deles cursinhos, pela graça de Deus. Mas eu tinha esse sonho, esse objetivo. Cursei minha faculdade na faixa dos 40 anos. Cursei a minha faculdade na faixa dos 40 anos. Muita gente jovem, com facilidade de pegar os assuntos. Você sabe, a pessoa que já vai adquirindo idade, o raciocínio não é tão rápido como é no jovem. Você pega uma criança, ela pega um celular e já fica jogando online. Na porta da igreja ficavam as crianças um com o outro jogando online. Até hoje eu não sei nem como faz para jogar online. Eu tenho vontade, eu vou aprender. E fiz meu curso. Depois quem é formado em Direito, tem 2 batalhas. Uma é para entrar na faculdade, e entra. Agora a segunda batalha é você tirar a sua carteira da OAB, porque é mais difícil do que o vestibular. Isso é uma realidade.
mas também consegui com muita luta, primeira fase, segunda fase, até conseguir tirar minha carteira da OAB. Aí o que eu falo para as pessoas? Não tem idade. Eu tenho mais de 50, né? Se alguém quiser, eu posso até dizer minha idade. Estou agora em agosto, vou fazer aniversário. Você pode preparar um presente muito bom. Mas eu esses dias estava pensando assim, se eu tiver oportunidade, surgir uma oportunidade que se adequa com a meu estilo de vida, eu ainda penso em fazer, eu não penso em fazer mestrado. Eu gostaria de fazer um doutorado, defender uma tese numa área de direito. Ainda penso em fazer um doutorado. Então, assim, não tem limite. Eu, às vezes, quando eu vejo pessoas com 70 anos, 80 anos formando, e na área de direito tem muito, pessoas com bastante idade, sonho, vão lá, cursam e fazem, até tirando a carteirinha da OAB. Então, você que está aí, não tem idade para você estudar. Se você não está estudando, comece. Ah, mas já passou, ninguém passou. Não existe isso. Tem muitos colegas meus com eram 20 e poucos anos. Eu tinha colega lá de 16 anos. Formou, fez concurso para outra área, ele está trabalhando em banco, por exemplo. Outro está trabalhando no Instituto Federal da Educação. E eu não, eu sempre quis fazer direito, gosto dessa área. Então, tenha seus objetivos. Não vá cair nessa história da idade, não. Idade só é boa para museu. Quanto mais velho, isso aqui era de 1000 anos atrás. Você é jovem, tem 50 anos, 40 anos, 35, 20, que for sua idade, vai estudar, vai realizar seus sonhos. E ainda mais, brinde a vida, vá vivendo. Para você não ficar, se eu tivesse tido a oportunidade, ela vai chegar na sua frente. Se eu tivesse tido a oportunidade, ela vai chegar. As oportunidades que você não teve, ela vai vir. E se já passou, algumas outras virão novamente para você. Eu penso assim e eu tenho visto assim. Pastor, a gente está nessa temática espiritualidade, fé e sentido na vida. Para mim, um dos conceitos de fé mais plenos, mais completos assim, e mais belos que existe está lá em Hebreus 11:1. O senhor pode discorrer esse conceito de fé com a gente? Hebreus 11:1. Hebreus 11:1 ele fala que a fé é a certeza de dois momentos. Fé, ela é a certeza do que eu espero e a certeza do que eu não vejo. Então, fé é diferente da visualização de algo. Eu não preciso ver. Fé é a certeza do que eu espero. A Bíblia fala também em Romanos que aquilo que eu espero, se eu tenho, não é mais esperança. Então, a fé e a esperança, elas andam juntas. Aí, 1 Coríntios 13, ele fala, 3 coisas permanecem, que vão conosco para o céu. A fé, a esperança e o amor. Né? Então, fé é o elemento que a gente precisa daquilo que eu espero. O que vai me motivar a chegar no amanhã é a fé que eu tenho hoje. Então, eu espero que amanhã uma porta se abra. Eu tenho fé nela, que ela vai se abrir hoje. Eu começo a crer, eu começo a ver. Então, a certeza das coisas que eu espero. Eu espero que chova. Então, eu tenho fé. É quando eu tenho aquela certeza de que vai chover. Eu tenho certeza de que vai chover. Isto é fé. Daquilo que eu não vejo, a fé também é daquilo que eu não vejo. Eu não preciso ver. Aí as pessoas, elas até brincam na igreja quando eu estou pregando, que as pessoas descriminalizam muito, né, o Tomé, porque ele cometeu aquela gafe com Jesus, que queria tocar em Jesus. Então, não seja como Tomé, para crer, ver para crer. Porque a fé é justamente o inverso. Eu preciso crer para depois ver. Então eu preciso crer que Deus vai fazer um milagre para depois eu ver o milagre. Isso é fé. E a fé a gente pode ter em Deus, a gente pode ter, como eu falei no início, em outras coisas. Mas a fé pura, genuína, é a fé em Jesus. Então ele diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso é utilizado nos sepultamentos, né? As pessoas colocam no sepultamento isso. Aquele que crê em mim. O camarada nunca creu em Jesus, a pessoa ali nunca serviu a Jesus, aí botam aquela frase lá de João, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Bem, isso ali não vale para ele. Vale para quem hoje crê, mesmo que morra, vai viver.
vai viver com Cristo. Então, esta é a fé que nos motiva a continuar andando. Porque se morrer, não interrompe. Não interrompe, porque aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, esse versículo, ele é, na verdade, o conceito. Você conceitua a fé a partir de Hebreus 11:1. Né? Ali é o conceito. Porque a fé, ela tem esses dois pilares. A fé é a certeza do que eu espero, a fé é a certeza do que eu não vejo. Então, se eu espero, eu ainda não tenho. Fé é ter certeza do que eu estou esperando chegar. Fé é a certeza do que eu não vejo. Eu não preciso ver para crer. Então, eu estou crendo que aqui tem água neste copo, mas eu não preciso ver a água. Entendeu? Então, essa coisa é muito, muito legal, porque faz o homem ser diferente. O ser humano que precisa ver, precisa pegar, ele só acredita se ele pegar, só se tiver na mão. Aí ele difere do outro. Aquele que crê que não precisa ver, não precisa, eu creio no meu Deus. Ele vai prover. Tem um exemplo aí bem interessante, lá de Gênesis capítulo 22, quando Abraão é posto à prova, deveria levar o seu filho Isaque para um ritual de sacrifício, a exemplo do que se faria com um cordeiro, por exemplo. E no verso 5 diz: Então disse a seus servos: Esperai aqui com o animal, eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Voltaremos. Ou seja, ele tinha a certeza que voltaria com Isaque nesse texto? Isso é fé. A certeza das coisas que se esperam e a certeza que... Quando ele diz para Isaque, lá em cima do monte, que o filho pergunta: pai, eu estou vendo tudo preparado, só não estou vendo o cordeiro. E ele diz para o filho: Deus proverá. Isso ali é a fé quando ela diz assim, daquilo que espera. Eu espero que Deus vai prover esse cordeiro. Ele não tinha ideia como Deus faria aquilo. Eu gosto muito de exemplificar fé em Jesus. Jesus não é só o motivo da nossa fé. Ele é o exemplo da própria fé. Vou dar duas ou três situações de Jesus. Por exemplo, os 10 leprosos. Chegam para Jesus 10 pessoas leprosas. Chegam para Jesus à distância e pedem para que ele tenha misericórdia, que venha curá-los. Jesus então diz assim: vão ao sacerdote e se apresentem ao sacerdote. Jesus tinha certeza que eles já estavam curados. Jesus tinha certeza. Tanto é que no caminho, quando eles se encontram curados, só um volta. Quando só um volta, Jesus questiona porque só um voltou. Se os 10 foram curados. O rapaz não chegou dizendo que todos foram curados. Jesus tinha certeza que todos estavam curados. Então, Jesus é o exemplo de como é fé. Assim como naquele centurião que ele disse: mestre, eu não sou digno que tu entres na minha casa, mas manda uma palavra. E ele disse: eu não encontrei tamanha fé em todo Israel. Encontrei em Israel um estrangeiro crendo mais do que todos os outros. Ele disse: vá e seja feito conforme a sua fé, conforme você está crendo. Se você crê que minha palavra cura, pode ir. E ele foi, no caminho encontrou os outros servos que disse: o rapaz já está curado, está bem, está de saúde. Ele disse: que horas foi? Tal hora. Ele disse: a mesma hora que Jesus falou. Então, eu gosto de olhar para Jesus como o meu maior exemplo de fé. Né? Quando ele manda alguém fazer alguma coisa, na certeza ele faz. Os discípulos disseram para Jesus: mestre, onde queres que a gente prepare a Páscoa? E ele fala assim: vão, você vai encontrar um homem com um cântaro entrando na aldeia, você então segue esse homem, quando ele chegar na casa, você fala com o dono da casa e diz: o mestre está precisando de um local. Ele vai mostrar o local que vai estar preparado, vocês vão arrumar o local para fazer a nossa Páscoa. Os discípulos vão, encontram um homem entrando na aldeia com um cântaro, acompanham. Está entendendo? A certeza de Jesus daquilo que ele estava falando. Então nós precisamos crer assim em Jesus. Quando ele disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer esse monte que ele vai para o mar e ele vai. Isso quer dizer que a nossa fé é tão pequena que nem num grão de mostarda a gente está conseguindo, né, chegar. Pastor, qual a diferença assim entre crer na bênção e ser escravo da teologia da prosperidade? Tem como a gente diferenciar a pessoa que crê na bênção material também nos nossos dias
E aquela outra pessoa que vive escravo de uma teologia da prosperidade? Tem como a gente distinguir esses dois personagens? Tem. Você crê? E, na verdade, nós somos escravos da fé em Deus. Nós somos servos de Deus e nós dependemos dessa fé em Deus. Isso é uma coisa. A teologia da prosperidade, ela trabalha muito com a troca. As pessoas têm que dar alguma coisa para receberem de volta. As pessoas, elas são ensinadas sempre em verbas, em negócios financeiros. E aí a gente vai para Jesus. Jesus não tinha uma casa própria. Você não encontra, você pode rasgar a Palestina todinha e você não vai encontrar uma casa própria de Jesus. Jesus não tinha um barco próprio, porque ele se utilizava dos barcos dos discípulos. Por quê? Porque a visão de Jesus era formar discípulos, prepará-los para que ele formasse outros discípulos, mas todos com o mesmo objetivo, ir para o céu. O que é que aconteceu com o passar do tempo? A teologia foi modificando o sentido da fé e do ensinamento, levando as pessoas a construírem templos grandiosos, bonitos, atrativos, vistos de longe. Quando, na verdade, o templo ele não deveria chamar atenção, porque o templo de Jerusalém é uma coisa. Os templos que nós utilizamos para cultuar a Deus não devem ser eles os atrativos, mas sim a mensagem que pregamos. Então, essa teologia da prosperidade foi mais ou menos aquela história assim: quem mais tem é abençoado. E aí foi formando as pessoas e elas vão... Aí você observa que um vai se juntando ao outro, cada um querendo mais. E o ensinamento vai formando esse tipo de pensamento e as pessoas elas vão se tornando cada vez mais materialistas, egoístas, tudo que a Bíblia diz que nós não devemos ficar e ser. Então, uma coisa é distinta da outra. Você crer na bênção, você buscar a bênção de Deus, porque eu posso pedir algo a Deus e Deus não me dá. Eu posso pedir algo a Deus e Deus dizer não. Se eu sou um servo de Deus consciente, eu agradeço e fico feliz. Mas na teologia da prosperidade, eu já ouvi pessoas falando assim: determine a Deus o que você quer. Determine a sua bênção. Ora, onde é que a criatura vai determinar o Criador? Onde é que o filho vai chegar no pai e dizer: pai, o senhor tem que me dar? É complicado. Né? Pastor, é uma pena que o tempo do Instagram é apenas 1 hora. A nossa hora aqui já está bem adiantada. Eu quero agradecer o senhor ter aceitado de pronto, com toda a presteza e com essa singeleza que o senhor tem para tratar com a gente aqui sobre espiritualidade, fé e sentido na vida. O momento atual trouxe muito medo ao coração das pessoas, então eu vou deixar o restante da live todo aqui, até o momento em que ela cair, para que o senhor deixe aí uma mensagem de espiritualidade, fé, sentido na vida, mas também uma mensagem para aqueles que hoje têm medo. Muito obrigado ao senhor, obrigado a todos que estão acompanhando a live. Deixo aqui esse tempo para que o senhor faça essa mensagem conclusiva para a nossa audiência. Seu Valdir, eu que agradeço a sua presteza, seu carinho, nos convidar. E é um prazer estar aqui e com todas as pessoas que estão acompanhando ao vivo e os que vão estar acompanhando depois, né, que fica no Instagram durante 24 horas. Eu queria deixar uma palavra para essas pessoas que estão nos acompanhando, para os seus familiares, para todos os outros. Vamos aproveitar que o mundo entrou em pandemia e entrou nessa situação para nos voltarmos mais para Deus. Foi preciso, muitas vezes, o povo de Israel entrar numa situação de aperto para eles buscarem o Senhor. O salmista Davi diz que ele tinha saudades de Jerusalém, quando ele ficou por uns dias, por um tempo, em perseguição do seu filho, tinha tomado o seu reino, e ele foi deposto, assim, ele foi colocado para correr, e ele tinha saudades de Jerusalém, ele tinha saudade do tabernáculo, ele tinha saudade daquele lugar. Então você que tem, por uma questão de imposição da situação, ter tido que ficar fora do templo físico, das pessoas, do abraço, aproveite isso para você refletir e melhorar ainda mais seus valores das coisas da vida. A vida não é só isso que a gente vê por aqui.
Não é só ir para uma praia, para uma praça, para comer e para beber. A vida, ela é eterna. E a gente deve focar na eternidade. Eu espero que você tire boas lições. Eu disse no início, no culto, antes da gente entrar em quarentena, nós sairemos dessa situação melhores do que entramos. E eu tenho certeza que está tendo até uma certa limpeza. Pessoas que precisavam fazer uma limpeza no coração estão fazendo. Então, é hora de você melhorar mais ainda, de você aproveitar para crescer com Cristo, crescer com Deus. Esta é a minha palavra. Que Deus te abençoe. Agarre-se a Jesus. Ele é o mesmo. Ele não mudou. Agradeço aí as palavras do pastor Ricardo, que esteve conosco nessa live. Próximo domingo, 12 de julho, às 14 horas, teremos live novamente. Então, quem tem acompanhado esse trabalho que venho fazendo, já está convidado para estar conosco, domingo, 12 de julho, às 14 horas. Qual o sentido disso, gente? Eu gosto até de colocar assim, porque tem pessoas que pensam que é promoção, é blogueirinho, é isso, é aquilo. Não. Eu tenho a tarde de domingo para estar com vocês, temos instrumentos para estarmos juntos e gosto de informação que ajuda, informação que esclarece, informação que melhora a vida. Então, desejo que todos vocês que estão conosco hoje estejam conosco no próximo domingo às 14 horas para mais uma live, outro tema, outra temática e vamos andando aí. Assim como o pastor Ricardo falou, também acredito que a gente, no tempo de pandemia, temos a oportunidade de refletir sobre a própria vida, de conviver com a parentela. Quantos pais que tinham vontade de conviver com os filhos e não podiam, agora está tendo a oportunidade. Então, não vamos ter esse 2020, como alguns dizem. 2020 é um ano perdido. Não. 2020 é um ano de reencontro. Então, muitas pessoas estão se reencontrando com seus familiares, porque a vida secular estava privando as pessoas disso, mas agora, em função da pandemia, a gente está tendo esse privilégio de conviver em família. Convido a todos que estão aqui também na live para amanhã, às 19h30, estar na audiência do Café com Deus com o Capelão Delfino. Ele tem feito esse trabalho de assistência espiritual também para as pessoas e estão convidados todas as segundas-feiras, às 19h30, pelo Instagram do Capelão Delfino. Então, deixo meu abraço ao pastor Ricardo, à família, a todos que foram aqui se manifestando durante a live. E hoje, 18 horas, tem live da gente, né? Transmissão do culto ao vivo. Tem como colocar aí na descrição, pastor, o link do YouTube, para quem quiser acompanhar o culto? Não, porque a minha assistente não está aqui, ela está assistindo na sala. E ela coloca. Eu sou sem minha assistente, mas Pastor Ricardo Pires, se você procurar no YouTube, @Pastor Ricardo Pires, você vai achar lá no YouTube. Muito fácil, Pastor Ricardo Pires. Às 18 horas, culto ao vivo pelo Instagram, culto da família. É só pelo YouTube, a gente está transmitindo mais pelo Instagram, não, só no YouTube. Pronto, eu vou colocar na descrição desse vídeo nosso, que vai ficar gravado no Instagram, eu vou colocar a descrição